Olá! Quem participou das Jornadas de Junho de 2013, seja como observador, seja como participante, certamente deparou-se com faixas e cartazes com os seguintes dizeres: queremos hospitais padrão FIFA. Sejam muito bem-vindos ao programa do Movimento Cidadão Comum, o MCC, Política com Paixão e Sem Ostentação. Nele propomos debater o que você faz todo dia, mesmo sem saber, que é a política. De início informamos que o nosso programa ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, buscaremos apresentar os aspectos históricos das políticas públicas de saúde no Brasil. Na segunda e última parte, buscaremos responder a uma pergunta que você nos enviou pelo e-mail movimentocidadãocomum@gmail.com. Tudo bem? Então vamos lá! Como disse recentemente a icônica estilista inglesa Vivienne Westwood, abre aspas, a única forma de se buscar novas ideias é olhar para o que já se fez no passado, pois nada vem do vácuo. Fecha aspas. Por isso hoje, vamos refletir, ainda que sucintamente, sobre os aspectos históricos das políticas de saúde pública no Brasil, para num futuro programa detalharmos com mais precisão as atitudes inovadoras nessa respeitável área. Para início de conversa, digo a vocês que o exercício da medicina no Brasil tem um traço comum entre o período colonial e os dias de hoje. Qual seja, a exclusão de regiões em território nacional e a exclusão de pessoas por sua origem social. Com o advento da independência, tem-se o monopólio do corpo docente nas escolas médico-cirúrgicas, que posteriormente foram transformadas nas faculdades de medicina. No entanto, o quadro de exclusão em nada foi alterado, uma vez que as desigualdades sociais e as desigualdades culturais herdadas do período colonial foram até mesmo acentuadas com a permanência do regime escravocrata. Para se ter uma ideia, o acesso aos remédios, quase sempre importados, era sempre restrito a uma casta, geralmente de brancos e ricos. A imensa população de pobres e escravos contava com remédios caseiros, fórmulas feitas com ervas nacionais e outros produtos recomendados ou mesmo ministrados por curandeiros, barbeiros e sangradores. Mesmo diante do tensionamento, ainda no liberalismo da década de 1870, entre as corporações médicas e a administração pública imperial com as reformas, não verificou-se a redução desses aspectos de exclusão. No âmbito do Estado de Direito Social, com os desafios sanitários do início do século XX, tanto o ambiente médico quanto o ambiente da administração pública passaram a não mais focar no corpo do indivíduo, mas sim no corpo social. No entanto, ao contrário da administração pública, que gradativamente foi perdendo esse enfoque, a organização médica institucionalizou-se e mais, especializou o debate público sobre esse enfoque sanitarista. Com o passar do tempo, essa mesma organização médica firmou com o Estado uma aliança estratégica de benefícios mútuos. Por um lado, as concepções e diagnósticos das organizações médicas passaram a nortear as ações governamentais, dando legitimidade de seus atos à opinião pública. Por outro lado, o reconhecimento pelo Estado da autoridade científica da medicina trouxe à profissão médica um grande prestígio social. Por sua vez, a ruptura com o regime escravocrata, bem como a proclamação da República, faz com que um contingente populacional até então abandonado pelo Estado passasse a votar,
logicamente, o Estado teria que abarcá-los a partir de agora. Assim, além de se lembrar do legado de Oswaldo Cruz, os sanitaristas trouxeram de suas expedições pelo Brasil uma visão completamente diferente daquela romântica e ufanista que prevalecia até então. O retrato do Brasil era pintado com pinceladas fortes e mostrava um povo doente e analfabeto, abandonado pelo Estado e entregue à própria sorte. Para esses sanitaristas, era urgente integrar essa população ao marco da nacionalidade brasileira e da cidadania, conferindo-lhes formas de lutar pela melhoria de sua própria vida. Ao incorporar essas populações no projeto nacional, operou-se uma verdadeira redescoberta do país, promovendo assim o encontro do Brasil consigo mesmo. Um outro êxito do movimento sanitarista foi com a Revolução de 30, com a criação do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública em 1931. Nesse período, temos uma política pública de Estado voltada para as grandes campanhas contra manifestações endêmicas que futuramente poderia prejudicar a nossa exportação agrícola, e menos preocupado com as pessoas em si mesmas. Cruel, meus amigos. O cidadão comum valia menos do que gado e café. Com o avanço tecnológico experimentado pela medicina do pós-guerra, tem-se o aumento da eficiência no diagnóstico, bem como das intervenções curativas. Por outro lado, esse avanço tecnológico veio acompanhado da elevação nos custos do aparato para o exercício da medicina. Isso reduziu gradativamente a autonomia do médico como profissional liberal e fomentou cada vez mais a presença de grandes grupos empresariais na área da saúde. Desde então, o tradicional consultório cedeu lugar ao hospital, elevando-o à categoria de centro do sistema de saúde. A medicina caracterizava-se como essencialmente hospitalar, curativa e empresarial. Nesse contexto, o Brasil passa a incorporar as várias orientações da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que a partir de 1950 passou a priorizar a formação dos profissionais da medicina com novas concepções de saúde pública, substituindo o tradicional domínio da higiene. É notório que no período militar verificou-se uma drástica redução dos investimentos do Estado na medicina pública. De modo que, no início da década de 1980, a abertura política direcionou a abordagem para uma medicina social. O Estado passou a responsabilizar-se quase que exclusivamente pelo atendimento emergencial, bem como pelos procedimentos de alto custo que não interessavam aos que exerciam a atividade privada de medicina no Brasil. Na mesma década, tem-se o advento da atual Constituição da República de 5 de outubro de 1988, considerada por muitos como um divisor de águas da saúde pública no Brasil. Isso porque, ao contrário de grandes países como os Estados Unidos, que não possuem um sistema público de saúde, inclusive antes do Obamacare, a Constituição de 1988 ela estabelece a universalização da saúde como resultado do movimento popular pelas diretas já. Presta atenção, a danada da Constituição, como dizem por aí, ela determina o acesso de toda a população brasileira às políticas públicas de saúde como dever do Estado e direito do cidadão comum. Isso é de monumental importância, pois desde outrora criou-se o Sistema Único de Saúde, o famigerado SUS. Imagine vocês, ruim com ele, pior sem ele. No entanto, como diz o ditado, quando a oferta é demais, o santo desconfia. Nesse período de mais de 26 anos de construção efetiva do SUS, vimos que
a busca de uma saúde de qualidade ainda é um desafio. Isso porque o acesso e a qualidade da população aos procedimentos de maior complexidade ainda são muito precários. Importante ressaltar que uma pesquisa do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ainda do ano de 2002, revelou que apenas cerca de 30% da população são usuários exclusivos do SUS. Cerca de 60% não são exclusivos e apenas 10% não utilizam de jeito nenhum. Os próprios especialistas listam duas situações que eternizam essas mazelas sociais, bem como as desigualdades de região e de pessoas. Quais sejam? Primeiro, a população busca e valoriza o atendimento hospitalar justamente no caso da deficiência na atenção básica à saúde. 2. A baixa capacidade dos serviços públicos de responderem adequadamente às necessidades dessa população. Por isso, uma das principais bandeiras de reivindicação da população nas denominadas Jornadas de Junho de 2013, qual o movimento cidadão comum é herdeiro também, é a melhoria na qualidade da saúde pública, os denominados serviços públicos de segunda geração. Assim, meus amigos, o panorama histórico que acabamos de traçar traduz uma situação ímpar, qual seja, a união do Estado, bem como das organizações médicas, a fim de planejarem de forma sustentável de longo prazo a saúde pública, e não apenas um programa X ou Y para resolver determinada situação a curto prazo. Por isso, dispomos a partir de agora a detalhar algumas das iniciativas que o Movimento Cidadão Comum predispõe a fazer no tocante à saúde pública. Venha comigo. Redução da medicina fundada na eminência, ou seja, faça isso porque estou dizendo que é bom. Para ampliação da medicina fundada em evidências, ou seja, faça isso porque está comprovado que funciona. Além da valorização prioritária dos conhecimentos tradicionais desse vasto país. Reforço da saúde preventiva, como o Programa Médico da Família, bem como a política de saúde perene com pessoal qualificado, centros médicos de excelência e inovação científica na área de medicamentos, mediante a concessão sumária de licenças de pesquisa e registro de patentes. Tornar os profissionais da medicina como uma carreira de Estado, como é a magistratura e o Ministério Público, eliminando-se assim os improvisos na área dos recursos humanos. Assim, vamos para a segunda parte, onde responderemos a uma pergunta que você nos enviou. Valentina Pereira Miranda, de Teófilo, em Minas Gerais, enviou-nos a seguinte pergunta. Em toda e qualquer campanha eleitoral, ver os candidatos prometerem a melhora na saúde. Mas, entre governo e sai governo, o quadro só piora. O que está faltando para a saúde realmente ser levada a sério? Inicialmente agradecemos a sua participação, Valentina, e desde já quero mandar um grande abraço para todos os nossos espectadores na região de Teófilo, bem como em toda Minas Gerais. É sintomático que nem todos os países do mundo adotaram a universalização da saúde como uma política de Estado. Entre vários motivos temos problemas no financiamento, problemas com o pessoal, bem como por ser uma área muito suscetível a desvio de recursos públicos. É inegável que a escolha do Constituinte de 88 de acesso universal da população aos serviços públicos de saúde é uma decisão historicamente correta e adequada, diante do abismo social entre pobres e ricos que ainda permanece entre nós. A sua desilusão, bem como a de grande parte dos brasileiros, com as promessas não cumpridas de candidatos, eleição após eleição, não devem te desestimular. Ao contrário, devem fomentar em você uma vontade de participar das questões de sua comunidade, como, por exemplo, nos conselhos municipais de saúde. Mais que um direito,
é um dever de todo cidadão comum monitorar o repasse de verbas federais para os programas de saúde, bem como controle pessoal e outras medidas que estão ao seu alcance, seja pela internet ou seja pessoalmente, que possam promover a saúde pública de nosso país. Desse modo, terminamos mais um programa do Movimento Cidadão Comum, convidando você a acessar as nossas páginas no YouTube e no Facebook. Até a próxima, meus amigos. Integre essa luta.